Olá, pessoal. Vamos dar início dentro de alguns instantes na nossa live. Você que está aí no IGTV, o Instagram está chamando o povo. Caracol Faria, seja bem-vinda. Lara, professora Lara da Labona, lá da UDESC, seja bem-vindo. E o nosso convidado já está online. Chamá-lo. Vamos lá, professor Ronaldo. Estamos esperando. Professor Wilson Nakamura, grande mestre, seja bem-vindo. Opa, estamos aí. Olá, boa noite. Olá. Colocando o fone fica muito mais fácil. Nossa, boa. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, professor Ronaldo. Estamos todos bem por aqui. Então, Giancarlo Friedrich, seja bem-vindo. Professor Wilson Nakamura, como já falei antes, seja bem-vindo. A Brenda, seja bem-vinda. A professora Lara, lá da UDESC em Ibirama, seja bem-vinda. Funicelli, seja bem-vinda. Vixe, tá entrando bastante gente. Se eu passar algum nome, por favor, me perdoe. Então, antes da gente começar aí a nossa live, sejam todos bem-vindos. Então, bem-vindo aí a nossa live, que voltou às terças-feiras. Fizemos 2 quartas-feiras seguidas por uma questão de agenda dos nossos convidados, mas voltamos às terças-feiras. E esse é um pequeno projeto, por conta aí da nossa pandemia, etc. Então, começamos aí a fazer essas lives às terças-feiras. E, especialmente nesse mês de julho, nós teremos lives acadêmicas, como podemos dizer assim. Essa live e as próximas 2 lives serão todas lives acadêmicas. Professor Taiguara, seja muito bem-vindo também lá da FECAP, se não me engano, correto? Sim, sim. Correto, beleza. Então, a nossa live de hoje, professor Ronaldo Froz da FECAP, a live da próxima semana, e aí será ao meio-dia, ao invés das 6h30, e porque nós teremos um convidado internacional, professor Alcido Joanirra, da Universidade Rovuma, de Nampula, Moçambique. Então, por conta do nosso fuso horário, lá agora são 11h30 da noite, é capaz dele entrar aqui para prestigiar a nossa live. Então, não seria um horário muito agradável. Então, por conta disso, a nossa próxima live será ao meio-dia, que será 4 horas da tarde em Moçambique, 3 horas da tarde em Angola, quando falaremos aí sobre as diferenças contábeis entre os países de língua portuguesa. Uma live aí bastante interessante. E no dia 28, live com o professor Wilson Nakamura, nosso grande amigo professor Wilson, que já está online aqui, onde nós vamos falar sobre um pouco sobre aí, meio que dando sequência na nossa live de hoje, sobre a nossa profissão aí e o futuro profissional do século XXI. Então, professor Ronaldo, por favor, se apresente aí pro povo que possa não lhe conhecer, e aí podemos começar aí o nosso bate-papo. Oh, legal. Obrigado, professor Jorge, pelo convite aí para participar. Obrigado no meu nome, obrigado no nome da FECAP também. Agradeço também a presença aí de ilustres colegas já citados, o professor Nakamura, que congrega tantos profissionais de tantas áreas aí, o professor Taiguara também, nosso vice-reitor. E um agradecimento especial ao professor Jorge, né? Nesse mundo moderno, a gente criou uma relação de amizade, uma relação profissional, toda ela pela internet, pelo WhatsApp, e tivemos oportunidade de nos encontrar pessoalmente. O professor Jorge está expatriado momentaneamente e a gente acabou se relacionando profissionalmente aqui por esses meios digitais, mostrando aí o momento que a gente está, né? Eu atualmente sou pró-reitor da graduação e coordenador do curso de Ciências Contábeis da FECAP, né? A FECAP aí, vários relatos comprovam que é a primeira escola de contabilidade do Brasil. Eu me formei na FECAP, na graduação em Ciências Contábeis.
Eu tenho uma atuação na área de contabilidade desde os 14 anos. Na época fiz o técnico, né? Alguns colegas também fizeram. Então, até como um disclaimer aqui, eu queria colocar isso já de início, né? Para mim, poder falar sobre a contabilidade, falar sobre o futuro da contabilidade é um prazer enorme. A minha carreira toda está fincada na contabilidade. Então, acho que vai ser um bom bate-papo aqui. Já coloco aqui, né, esse disclaimer aí, eu sou um pouco enviesado, né? Alguém que faz contabilidade desde os 14 anos de idade. Aparentemente não tenho nenhum problema psicológico, vai ser difícil eu falar mal da contabilidade aqui. Obrigado aí. Isso, exatamente. E nossa, acabei falando aí de um monte de gente, não falei sobre mim, né? Professor Jorge Scarpim, docente na área contábil, também aí atuo na área contábil há bastante tempo. Na área docente, principalmente desde o ano 2000, passei por várias instituições brasileiras, públicas, privadas, e desde 2007 estou na Concordia College, em Moorhead, Minnesota, nos Estados Unidos. Professora Cláudia Cruz, seja bem-vinda. Professora Márcia Santiago, seja bem-vinda também. Então, estou aqui desde 2017, completei o meu terceiro ano acadêmico aqui. E assim como no Brasil, aqui também se tem esse debate muito grande se a contabilidade vai acabar. Afinal de contas, os softwares estão aí, a inteligência artificial está aí, e será que a contabilidade vai acabar? E é sempre bom discutir esse tema, principalmente com quem está na área há muito tempo, ocupa posição e de destaque no nosso cenário nacional. E é sempre um prazer falar com os nossos melhores cursos, FECAP hoje, Mackenzie daqui a 15 dias, também não só aqui, como em Moçambique, falar com o pessoal da Ovuma é sempre um prazer imenso. Então, começando aí, professor Ronaldo, a contabilidade vai acabar? Bom, essa pergunta é fácil responder, né? E responder para alguns convertidos, tomara que tenhamos não convertidos aqui, é claramente que a contabilidade não vai acabar. E até falando um pouco, né, Jorge, sobre a nossa ideia de fazer essa live, a gente tem sido aí nesse mundo muito conectado e com 140 caracteres, 280 caracteres, as pessoas leem só as manchetes. E a gente foi cutucado até para poder fazer essa live, porque a contabilidade, de maneira consistente, ela vem sido citada como uma das áreas que vai acabar, né? Então, em função da tecnologia e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre isso, né, no nosso bate-papo aqui, mas até isso que motivou a gente para poder conversar. Então, quando você olha a manchete, aparece, olha, contabilidade vai acabar. Então, de tempos em tempos aparece. E aí, recentemente, apareceu um vídeo que viralizou de uma influenciadora da área de finanças, e ela também citava ali de maneira, uma pesquisa, falou, a contabilidade vai acabar. Então, obviamente que não vai acabar, né? A contabilidade aí é uma ciência, é uma ferramenta, não vamos entrar nessa discussão aqui, a contabilidade é um conjunto de ferramentas que existe desde quando existe o ser humano, né? Então, indícios também indicam que o homem sentiu a necessidade de escrever pela primeira vez. Eu brinco até em sala de aula, não foi para escrever uma carta de amor, né? Foi para marcar o patrimônio que ele tinha, que ele já não estava dando conta de olhar, né? Então, a contabilidade ela vai evoluindo como uma resposta a tudo aquilo que o ser humano vai fazendo. O ser humano é inventivo e ele vai inventando coisas novas possibilidades de negócios. E aí a contabilidade ela vai atrás porque a gente tem uma necessidade inerente de controle de registro, de controle de registro, de controle de registro. O mundo dos negócios, obviamente, avançou muito, 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 né? E hoje a contabilidade, as ciências contábeis têm que dar conta de um sem número de operações diferentes, às vezes opiniões conflitantes para poder registrar. E aqui eu estou falando só do aspecto do registro, né? Do registro e do controle. A contabilidade é um mundo muito maior do que isso. Eu até queria
devolver a bola para você, e depois eu posso continuar um pouco. Nos Estados Unidos ou nos países de língua inglesa, a gente tem uma diferenciação que aqui no Brasil a gente costuma não ter, né? Então, nos Estados Unidos, eles costumam usar a diferenciação do bookkeeper, né, e do accountant, né? Aqui no Brasil, e aqui é só uma constatação, não é melhor ou pior. Aqui no Brasil a gente chama todo mundo de contador ou profissional da contabilidade, como é o termo que a gente tem usado de maneira mais recente, né? De fato, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria devolver um pouco a bola para você, a função de bookkeeper, né, de registros repetitivos, ela vai continuar sendo importante, ela é a base, ela é o fundamento do que é a contabilidade, e ela, sem dúvida, com o avanço da tecnologia nos últimos anos, e de maneira muito forte, potencial, nos, sei lá, últimos 5 anos, tendem a ser feitas por máquinas. As máquinas vão aprender ações repetitivas, elas já estão aprendendo há bastante tempo. Então, acho que essa função, que eu repito, é uma função importante, fundamental, ela tende a ser transformada radicalmente nos próximos dias. Mas isso nem de longe significa dizer que a contabilidade vai acabar. Queria devolver um pouco aí para você poder fazer os comentários. Exatamente, professor. E aí, professor Alcido Joanirra, nosso palestrante da live da próxima semana, acabou de entrar. Boa tarde, boa noite para ti aí. Também registrando aqui presença, um monte de gente passou aqui, acabei não lendo, mas professor Paulo Lack, da Universidade Estadual de Londrina, professor Laércio Friedrich, da Unix de Santa Cruz do Sul, o Juliano Orsi também aqui, sejam todos super bem-vindos. Aqui nos Estados Unidos, na verdade, nós temos 3 profissionais bastante interessantes. Nós temos o Tax Preparer, que é aquele cara que só mexe com o imposto. Seria o nosso darfeiro, que a gente, pejorativamente, a gente chama no Brasil. Que ele não necessariamente precisa ser contador. Então, eles têm 2 regras aqui para o Tax Preparer. Se você for contador registrado, você automaticamente também é um Tax Preparer. Ou você pode fazer um curso na Receita Federal Americana, prestar uma prova, e aí você só precisa ter curso superior. Por exemplo, a minha Tax Preparer aqui, ela é formada em física. Então, e ela tem essa prova, ela faz cursos anuais para poder fazer. Então, é o Tax Preparer, é aquele que só mexe. E aí, ele fazendo esse curso e passando na prova, ele pode tanto mexer com imposto de renda pessoa física quanto imposto de renda pessoa jurídica. Ele pode atuar nas 2 áreas. E tem o bookkeeper, que ele não assina balanço, ele não assina nada, e ele é o peão de obra, podemos chamar assim. É aquele cara que efetivamente faz o registro contábil. E aí, normalmente, eles são ou eles são alunos de contabilidade, ou eles são formados em contabilidade, mas não necessariamente precisa ser contador. Aqui nos Estados Unidos, contador ele só tem uma única função, ele assina. Você só precisa fazer exame do CPA se você for assinar balanço ou se você for assinar laudos que requerem conhecimento contábil, como, por exemplo, auditoria. Então, se você não for assinar, então eu posso, no meu departamento contábil, ter eu, CPA, registrado que assina, e mais 15 físicos, mais 15 engenheiros, mais 15 alunos de ensino médio, qualquer coisa, mas eu que assino, assumo toda a responsabilidade pelos erros dos meus 15 funcionários. Então tem essa lógica. E o próprio bookkeeper aqui, os americanos, eles até os próprios lançamentos contábeis, eles fazem uma diferenciação. Temos os lançamentos normais, que é lançamento aí de compra, de venda, pagamentos, recebimentos. Normalmente são os nossos lançamentos de dia a dia que refletem de uma certa forma na conta caixa. Ou caixa, ou contas a pagar e contas a receber. E esse daí, eu concordo contigo também, vai morrer. Até porque os próprios sistemas fazem, você vai, e aí seja Estados Unidos, Brasil, você vai fazer compra no seu supermercado favorito,
Assim que você passou no checkout, a pessoa que está lá lançando, te cobrando, assim que ela dá o enter, que ela fecha a venda com aquele ticket, o próprio sistema já fez lançamento contábil da venda, débito de caixa, crédito de receita se for pagamento em dinheiro, débito de contas a receber, crédito de caixa se for via cartão de crédito, débito de banco, crédito, receita se for por cartão de débito no Brasil, e já faz a baixa de estoque. Já pega item a item que fez a compra, já faz a baixa de estoque, aproveita, se está bem parametrizado, já faz lançamento de ICMS, PIS, COFINS, etc. Tudo a pessoa do caixa já faz. E isso não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não precisa de um super sistema da TOTOS ou da Oracle para poder fazer isso. Além disso, os americanos eles têm algo chamado Adjusting Entries, que são os lançamentos de ajuste, que é, por exemplo, depreciação. Depreciação que você faz ali de tempos em tempos, mensal, trimestral, anual, depende. Ou, por exemplo, apropriação de juros. Se você está lá com um empréstimo que eu contraí em novembro e eu vou fazer pagamento dele em março, vai chegar 31 de dezembro, eu vou precisar apropriar os juros a pagar. E aí eles fazem esses lançamentos de ajustes. Para esses lançamentos de ajustes, nós ainda vamos ter algumas pessoas fazendo. Eles têm uma terceira, que são as closing entries, que seriam os nossos lançamentos que nós encerramos as contas de resultado. E desde quando eu fazia estágio, lá nos anos 90, o sistema fazia isso direto. Você apertava uma tecla, encerrar as contas, o sistema fazia isso aí. Então, isso daí é algo que, na minha opinião, está com os dias contados. E o contador, ele não só assina balanços, é ele que vai definir quais são as políticas contábeis, quais são as práticas contábeis, fazer análise, etc. Vale mais a pena para a nossa empresa ter novas ações ou ter acima debêntures, etc. Isso daí não é apenas o povo de acima finanças, mas também a própria contabilidade atua. As melhores práticas tributárias também, considerando o Brasil, vale a pena a nossa empresa ser lucro real, presumido, simples, ou qualquer outra forma. Por mais que o sistema ali faça as contas, mas a nossa decisão final não é uma máquina que acaba tomando. A gente ainda precisa do ser humano aí para tomar esse tipo de decisão. A Kelly Carmiano falando... perfeito, até para fins de demonstrações precisa ter bem definido, e quem faz isso é o contador, exatamente, são as práticas contábeis, definição das práticas contábeis. E o professor Alcido, fiz bobagem aqui, como será a intervenção entre quem faz e quem define as políticas? Essa é uma ótima questão, por sinal. Normalmente isso daí não vai ser apenas o contador que vai tomar esse tipo de decisão, até porque afeta N outros fatores, etc. Então vai ter que ter aí contabilidade, finanças, operações, todo mundo trabalhando junto. E isso vai com certeza mudar a nossa profissão de maneira substancial. E aí, professor Ronaldo, te devolvendo a bola, eu estava até falando contigo sobre isso há uns dias atrás. Eu tinha um tio, falecido há alguns anos, que fez contabilidade, ou melhor, que trabalhou com contabilidade nos anos 50. E o que era fundamental para ele, enquanto bookkeeper, ele fazia registros, ele tinha que ter curso de caligrafia, porque se fazia os livros contábeis escritos à mão com aquelas letras góticas. Hoje, caligrafia, graças ao bom Deus, porque a minha letra é a coisa mais horrível do mundo, ela não é mais necessária. E até ele depois ficou bem pouco tempo na área, depois ele foi mexer com gado, essas coisas, mas ele fez por muito tempo convite de casamento para a família, para os amigos, porque a letra dele era maravilhosa, fenomenal. Então, isso daí é algo... mudam-se as práticas, ou mudam-se
requisitos. Emerson, o fim da contabilidade seria similar ao fim do Excel? Eu acho que a contabilidade vai durar mais do que o próprio Excel. Mas também, eu já venho ouvindo isso, pelo menos há uns 20 anos. Excel vai acabar, os sistemas vão sobrepor. E a nossa faculdade aqui, a Concordia College, a gente fez uma pesquisa no ano retrasado, 2018, com os nossos principais contratantes. Então, quem mais contrata alunos não só de 10ª contabilidade, mas também finanças. E uma das nossas perguntas foi: o que vocês gostariam que os nossos egressos soubessem, eles dominassem mais quando eles vão conseguir os seus primeiros empregos? Resposta praticamente unânime: Excel. Ou seja, mesmo as maiores. E aí, dentro desse hall de empresas, estavam empresas do tamanho de Best Buy, Cargill, US Bank, etc. Não era empresa padaria do Silva, entendeu? A padaria do Jorge Scarpim contratando, eram empresas de grande porte contratando. Então, assim, se uma Cargill, se uma Best Buy, eles usam planilha até hoje, isso não vai, mesmo com todos os sistemas que eles possuem como empresa de grande porte, isso não vai acabar tão cedo. E aí, professor Ronaldo, vou te devolver a palavra aí sobre essas requisitos aí, ou as habilidades que talvez não sejam mais tão necessárias, junto com as que vão ser necessárias, né? Quais são, na sua opinião, aí, as coisas que os contadores vão precisar dominar no futuro, que talvez eles não dominam tanto até hoje? Legal. Eu vou responder a pergunta, mas até fazendo alguns comentários daquilo que você falou, tá, Jorge? Então, até um comentário que eu ia fazer é que a gente aqui no Brasil está mais avançado do que vocês aí nos Estados Unidos, tem a ver com a sua fala, em nota fiscal eletrônica, né? Então, a gente aqui, nesse sentido de automatizar, como foi uma fala sua, eu acho que a gente já está até mais perto disso do que dos Estados Unidos. Porque aqui a maioria dos nossos municípios, se você pegar o PIB brasileiro, as principais regiões metropolitanas, todas temos nota fiscal eletrônica, e aquilo que você falou de automatizar é bem simples para poder fazer, né? Eu sou um pouco mais recente do seu tio que fez caligrafia, mas o meu início na contabilidade foi dessa maneira aqui. Eu trabalhava desse jeito, assim, ó. A minha função era ligar numa instituição financeira, não, em 20 instituições financeiras, era ligar, e aí pedir o extrato. E aí eles mandavam o extrato em fax. Alguns da nossa audiência sabem o que é fax, outros acho que não sabem, né? E aí eu pegava o fax e eu digitava nos precursores do Excel, que é o SuperCalc e o Lotus 123. E eu fazia a digitação do extrato. Eu passava o meu dia inteiro digitando o extrato ali. E aí eu passava aquilo para alguém para frente de mim que ia fazer a conciliação bancária, a conciliação contábil, né? Eu digo com tranquilidade, assim, eu falo, puxa, que bom que veio, não que seja nobre o que eu fazia e o que muitas pessoas fazem, né? Mas que bom que a tecnologia pode fazer isso por mim hoje, né? Os robôs, eles podem já fazer as classificações e, sem dúvida, o que vai sobrar, no bom sentido, são as áreas mais nobres da contabilidade, que foi por aquilo que a gente lutou bastante, né? Você citou uma expressão que a gente também dizia muito quando eu entrei, né? Falou assim, olha, o contador darfista, o contador darfeiro não tem futuro, né? E eu acho que realmente resumir a contabilidade a só isso é uma afronta àquilo que a contabilidade faz e fez pelo mundo e pelas empresas. Então, eu sei que é um pouco o lugar comum daquilo que a gente tem discutido, mas eu vou citar aqui quais são as habilidades. Primeiro assim, né? Eu nem vou discutir a habilidade de você conhecer a técnica contábil, porque isso obviamente é pressuposto, né? Foi escrito há mais de 500 anos, foi desenvolvido há não sei quantos anos, e é uma tecnologia que de tão útil e de tão moderna, ela não mudou. Faz mais de 500 anos, então conhecer a técnica contábil e conhecer os principais regramentos contábeis que afetam sua empresa, o seu país, isso aí é pressuposto básico. Todos os cursos
vão ter que ter isso e vão continuar a ter isso, como você citou, as políticas contábeis. O que a gente vem percebendo, e aqui também vou pegar um gancho naquilo que você falou, a gente teve uma experiência semelhante a que você teve aí, viu, Jorge? Perguntando para os contratantes dos nossos alunos, a gente tinha tirado o Excel da matriz curricular, né? Também por uma questão de mudança de geração. O aluno que chegava para a gente antigamente, aos 15 anos, 10, 15 anos para trás, ele já tinha alguma experiência profissional e na experiência profissional dele ele tinha tido contato com Excel. Então a gente tirou isso da matriz curricular. O aluno que chega para a gente hoje é um aluno que na maioria dos casos não teve experiência profissional pregressa. E ele é muito bom em tecnologia não, ele é muito bom em gadget, muito bom em rede social, muito bom em habilidades para manusear, mas em alguns softwares, alguns aplicativos que são necessários para a nossa área, né, ele não tem. Então a gente voltou para a matriz curricular com disciplina regular de Excel, além de vários cursos de extensão. Então, dominar a tecnologia que você vai utilizar, ela é essencial. O Excel, como a gente sabe, o professor Taiguara colocou que o Excel é eterno, eu também estou acreditando nele aí, né? É uma porta de entrada, é a porta de entrada. Então, um aluno ali para ser estagiário, para conseguir um estágio inicial, para ainda nos dias de hoje fazer um bom registro, para ter um bom controle, ele tem que ter a habilidade ali dessas ferramentas de produtividade e o Excel é a delas. Nessa mesma linha, a gente precisa avançar na questão de domínio da tecnologia, né? Então, hoje em dia, a gente vê várias escolas. Uma coisa que eu queria falar também, não é só na área contábil. Todas as profissões, se não todas, mas boa parte das profissões, elas têm se transformado em função da tecnologia. Então, a gente precisa dar um ferramental para os nossos alunos de tecnologia, a tecnologia que ele vai usar na atividade profissional dele, né? Então, o Excel, a gente tem falado de análise de dados, né? Análise e interpretação de dados, né? E aí eu estou juntando tecnologia com conhecimentos de métodos quantitativos, especificamente estatística, né? Então, por exemplo, aí a gente já começa a entender por que a contabilidade não vai acabar e ela vai precisar mais do ser humano. Então você pega, por exemplo, a crise que a gente está passando, né? Como é que você vai fazer uma estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa? Então é importante você ter uma série de tempo, é importante você aplicar análise e interpretação de dados e cada vez mais exigido de nós profissionais, não é a gente chamar um profissional de tecnologia da informação, olha, chama alguém de tecnologia de informação para fazer isso. Falou, não, olha, é você mesmo, você que tem que ir lá, minerar os dados, fazer uma programação para você poder interpretar isso da melhor maneira, né? Então, sem dúvida, a tecnologia é uma questão que ela tem que estar presente em qualquer atividade e a gente precisa que ela esteja presente aí na contabilidade também, né? E aqui, ó, eu não quero nem falar das outras, mas eu queria destacar aqui, e aqui eu quero destacar para os nossos profissionais de escritórios de serviços contábeis, né? Eu também sou proprietário, junto com a minha esposa, de escritório de serviços contábeis. Ele é um grande campo de trabalho, é uma excelente porta de entrada para os nossos estudantes, além de uma carreira de médio e longo prazo, se você quiser se desenvolver lá dentro, ou se você quiser ser um empresário. Aparentemente, esses são aqueles que estão sofrendo um pouco, ou que vão sofrer um pouco mais rápido com a questão da tecnologia. A gente já tem hoje diferentes empresas que oferecem serviços automatizados de serviços contábeis. Eu vejo com ótimos olhos, eu recomendo para todo mundo a leitura do Christensen sobre inovação disruptiva, não adianta brigar com ela. Mas eu queria fazer um contraponto, né? E aí, de novo, a gente tem um momento empírico para a gente poder falar isso, né? Nós passamos por essa pandemia, né? Aqui no Brasil, a cada segundo saía uma nova medida provisória, né? E quem é o primeiro profissional
que os empresários procuram, né? Eles procuram os profissionais de contabilidade, né? E aqui, o profissional de contabilidade, não adianta a gente explicar para o nosso cliente, falar assim, olha, o débito é esse, o crédito é aquele, faz isso e faz aquilo. Não é questão técnica que ele precisa. Ele precisa de uma questão consultiva. Ele precisa que você indique para ele qual é o melhor caminho para ele tomar, né? Eu recebi uma enxurrada de ligação de cliente meu, falou, eu devo pegar o empréstimo do Pronamp ou não? Né? É o tipo da coisa que, assim, as máquinas eu acho que elas vão demorar bastante para aprender, se é que elas vão aprender. Então a contabilidade tem uma quantidade enorme de coisas que dá para indicar que as máquinas não vão substituir. A gente vai continuar precisando do ser humano e cada vez mais, e essas atividades são mais nobres, né? Eu tenho até um pouco mais de coisas para falar, Jorge, mas eu queria devolver um pouco para você para a gente fazer esse bate-bola aí. Sim, só colocando aí algumas questões que o pessoal fazendo. Excel, o pessoal falando aí das maravilhas dele, concordo. O Rafael Cazu fez começou com um tema aqui e acabou bastante gente comentando sobre programação. Tá, sobre TI, programação, etc. Se o contador precisa conhecer programação, tá? Depende. Eu não acredito que contador precisa saber fazer um software. Tá? Até porque ele vai precisar de um conhecimento absurdo e não vai valer a pena o tempo despendido. Mas ele vai precisar de um conhecimento básico de programação, principalmente de lógica de programação. Que se você conhece lógica de programação, quando eu fiz contábeis há um tempão atrás, e na FEA USP a gente tinha introdução à computação, que era a disciplina MAC 123, era o código, era o terror de qualquer calouro da USP, era a MAC 123, que a gente aprendia o princípio básico de programação, e uma programação super simplificada em Pascal ainda, lá na época do DOS. Mas eu acho que foi uma das matérias mais importantes que eu tive na faculdade inteira, e eu uso ela até hoje. Porque se você conhece lógica de programação, Excel vai virar uma brincadeira de criança, entendeu? Para mim, Excel, o pessoal está me falando, nossa, Excel é super complexo. Eu acho Excel a coisa mais fácil, o software mais fácil, mais lógico que existe. Justamente porque eu conheço lógica de programação. Então isso daí ajuda muito. E as novas linguagens hoje, se for pegar Python, por exemplo, é uma das mais usadas, ela é muito user-friendly, ela é muito faça você mesmo, e aí aprender Python, aprender R, porque, por exemplo, eu vou pegar qualquer empresa, supermercado, vamos voltar ao caso supermercado. Pega um supermercado de pequeno porte, estou nem falando de grandes redes, Walmart, Pão de Açúcar, etc. Vamos pegar supermercado de bairro com 3 ou 4 checkouts. Ele emite facilmente 1.000 cupons fiscais por dia. Não é uma coisa assim absurda de pensar 1.000 cupons fiscais por dia dá 30.000 cupons fiscais por mês. E aí você começar a fazer análise disso, filtrar dados, e principalmente com as nossas notas fiscais paulista, nota fiscal paranaense, que você coloca CPF na nota, vamos fazer um pequeno cruzamento, quais são os meus melhores CPFs que compram e o que esse pessoal compra. Eu te dou 2 dias para você fazer com um Excel bonitinho, eu te dou 15 minutos para fazer em Python. Então é aquela coisa assim, se você souber que é aquela questão de mineração de dados. Então, e aí, falando de um supermercado pequeno, imagina se eu estou trabalhando numa rede aí com 5, 10 supermercados, que é algo super natural, seja em cidade pequena, média ou grande. Aí eu vou ter aí facilmente mais de 100.000 cupons fiscais por mês. Aí se eu não souber trabalhar com Big Data, que os grandes dados, você não vai conseguir fazer isso. Emerson, estou quase que decidido a cursar contabilidade. Será super bem-vindo. Então é isso, quanto à questão de programação. Tá? E alguém aqui falou sobre uma dupla titulação, contabilidade e TI.
Eu iria mais para uma contabilidade e finanças, contabilidade e direito. E aí, quando me perguntam sobre dupla titulação, a primeira coisa que eu faço, eu devolvo a pergunta, né? O que, que você quer da vida? Eu quero ser dono do melhor escritório de contabilidade do país, ou da cidade, etc. Você vai ter que ser bom na área tributária. Escritório de contabilidade que não for bom na área tributária, a não ser que você vá para um nicho de mercado, mas você precisa ter noções muito fortes de área tributária e, com isso, você precisa ter uma noção muito forte de direito. Se você não tiver noções... Pô, eu quero ser o melhor cara da área de custos. Porque custos, eu adoro custos. Direito vai ser algo, se não inútil, porque qualquer conhecimento é útil, mas vai fazer engenharia de produção, vai fazer gestão de operações, porque isso vai te auxiliar muito em custos. Eu quero trabalhar com o mercado de capitais, vai para uma dupla titulação de finanças. Então, existem várias áreas que com uma boa dupla titulação, você consegue combinar com a área contábil. E isso, tanto é que aqui, por exemplo, é extremamente comum os alunos terem mais de uma matéria obrigatória de contabilidade em qualquer curso da área de business. E aí, por exemplo, onde eu dou aula aqui na Concordia College, os alunos precisam fazer contabilidade financeira básica, que seria basicamente a nossa contabilidade 1 e 2 do Brasil, ou a nossa contabilidade básica comercial, depende aí da IES. E a contabilidade gerencial básica, que seria uma junção de custos e gerencial, onde você dá por alto visão sobre sistemas de custeio, orçamento, ponto de equilíbrio, aquela parte gerencial básica. E isso é uma prática padrão em quase todas as faculdades americanas. Pelo menos isso qualquer aluno de business precisa saber, porque a interface da contabilidade com as outras áreas, ela é muito grande. O nosso conselho, pelo menos aqui, a gente fala, pô, contabilidade é um caminho aberto para qualquer dupla formação. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que fazem dupla formação, contabilidade e finanças. Direito aqui não tem uma dupla titulação, porque direito, assim como medicina, eles são considerados cursos de pós-graduação. Então você só entra na faculdade de direito, que é a Law School, se você tiver uma formação de curso superior em qualquer coisa. Você precisa de algumas disciplinas, etc. Onde na área contábil você faz todas elas. Então, muitos alunos que fazem contabilidade, eles vão e querem ir para essa área tributária, acabam fazendo direito também, mas uma dupla titulação, ela é super bem-vinda. E aí, professor Ronaldo, aí talvez uma última pergunta, nós estamos aí com 40 minutos de live. O que você acha que deve ser mudado nos currículos dos cursos de ciências contábeis daqui para frente? Eu até um pouco já falei sobre isso, mas eu acho que assim, a gente deve... Isso já é uma mudança que vem há tempos, né? A gente deve focar o curso para capacitar o estudante à resolução de problemas, né? Eu quero deixar isso bem claro. Não quer dizer que nós vamos tirar as disciplinas fundamentais de contabilidade. Isso é pressuposto básico. Isso tem que estar lá. Não tem discussão sobre isso. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 4 anos de curso. Então, uma flexibilidade bem interessante. Então, você tem que usar essa flexibilidade para poder capacitar os estudantes, para poder trabalhar em equipe, né? Porque a gente vai precisar decidir isso em equipe, né? Capacitar os estudantes para que eles tenham habilidades em tecnologia, habilidades em análise de dados, né? Então isso é uma questão essencial, né? De que o estudante ele saiba interpretar os dados e aplicar uma solução, de que ele saiba se comunicar corretamente. A gente falava isso, né, no nosso grupo de WhatsApp, né? O profissional de contabilidade, de maneira estereotipada, ele é tido como um profissional que não sabe se comunicar, né? Talvez a gente possa ter contribuído com isso, mas você precisa estar
numa mesa com grandes executivos, você também sendo um importante executivo, para indicar qual é o melhor caminho a seguir. O professor Nakamura, numa intervenção aí para trás, ele colocou, olha, sem contabilidade não se sustenta o mercado de capitais. É verdade. O principal instrumento de prestação de conta das empresas, das companhias abertas, são o conjunto das demonstrações financeiras, né, que são tecnicamente responsabilidade dos profissionais de contabilidade, mas que são elaboradas, não elaboradas, mas que trazem ali informações de todas as áreas da empresa, de diversos profissionais da empresa. Mas o responsável técnico pela preparação e a apresentação são os profissionais de contabilidade. Além dos auditores, também profissionais de contabilidade, das empresas que possuem conselho fiscal, comitês de auditoria, que sempre temos profissionais de contabilidade nesses grupos. Então, a gente não deve focar excessivamente nas questões práticas, né? Repito, isso é pressuposto, mas não dá para lutar contra. A tecnologia, os robôs vão aprender e aqueles lançamentos aqui, como a gente falou, sei lá, 95% dos lançamentos, eles vão ser feitos por máquinas. Vai sobrar, eu repito, no bom sentido, vai sobrar para a gente as áreas mais nobres, né? Que é de análise, de interpretação, de você sentar com os executivos, com os empreendedores e indicar os melhores caminhos aí. E complementando aí, entrou nesse aspecto comunicação, para mim é extremamente fundamental e é uma das grandes falhas que os cursos no Brasil possuem. E aí, não um curso em particular, mas, na minha opinião, todos, porque no Brasil nós também temos um outro problema que são as nossas diretrizes curriculares. Elas são extensas demais. Então não sobra muito espaço na grade para a gente acrescentar tudo aquilo que a gente quer. Então ela deveria ser muito mais enxuta. Por exemplo, atuária. Não sei o que a atuária faz numa grade do curso de contábeis, por exemplo. Atuária, pelo menos aqui, Estados Unidos, eu acho que eu nunca falei o nome atuária em sala de aula. Ah, não, eu falo. Quando eu dou aula sobre contabilidade de planos de acima previdência, eu falo o seguinte: os atuários fizeram os cálculos e eles falaram que a expectativa de vida dos nossos funcionários é de X anos e ponto. É a única vez que eu falo o termo atuária em sala de aula, porque, pelo menos aqui, atuário é uma coisa, contador é outra, totalmente diferente, assim, são áreas, por mais que sejam similares, mas é igual se um contador e o cara do marketing, entendeu? São duas áreas aí que não se relacionam. Mas tá lá nas nossas DCN, beleza? Então não sobra muito espaço. Eu acho que a gente deveria pressionar um pouco por uma mudança, mas isso é tema de uma outra live. E falando das nossas lives, né, estamos aqui com o professor Ronaldo Frois, da FECAP, de uma parceria aí com a FECAP. Então, temos aí lives todas terças-feiras no nosso canal aqui do Insta, @jdjorge, Scarpim, meu último nome. E aí, na live da próxima semana, o professor Alcido Joanirra, que está presente aqui lá da Universidade Rovuma de Moçambique. Próxima live, meio-dia, horário do Brasil. E depois, o professor Nakamura, que também está presente aqui e do Mackenzie, aí voltamos para o horário das 18h30. Mas comunicação, isso foi uma das coisas que mais me deu... Uma das grandes perguntas que me faz, né? Qual a principal diferença entre os alunos que fazem contabilidade aí e aqui no Brasil? E eu falo, uma das principais diferenças o aluno americano fala muito melhor que o aluno brasileiro. E aí até, por exemplo, eles têm aqui, no primeiro semestre, eles têm uma matéria que se chama... Duas matérias. A primeira seria comunicação escrita e a segunda, comunicação oral. Então eles têm um semestre que eles só fazem seminário. E aí essa matéria é uma matéria de seminário de qualquer coisa. Eles contam, é super engraçado. A gente faz, professor, seminário sobre o que a gente acha do futebol americano. Aí eles vão fazer seminário sobre isso, que não tem nada a ver com o curso deles. Seminário sobre por exemplo, protestos que estão aqui agora por conta de racismo, etc. E eles são forçados a falar sobre um monte de tema. E aí, eu me lembro no Brasil, se eu queria me
essa turma eu não me dou muito bem com ela, eu quero que ela fique revoltadíssima comigo, eu falo que vai ter seminário toda aula. Eu falo que vai ter seminário toda aula, pronto. É a senha para a turma inteira ficar revoltadíssima contigo, porque isso é algo impensável. Os alunos odeiam o seminário. Aqui, em todas as minhas turmas aqui, os meus alunos fazem pelo menos 3 seminários por semestre. E quando eu falo que eles têm que fazer seminário, eles só falam, ok, é apenas mais um seminário dentre os que eles vão fazer na vida deles, que eles já fizeram, que eles vão fazer para frente. E falar em público é treino. Assim como fazer contabilidade é treino, assim como saber usar Excel é treino, etc. É uma questão de treino. Então, a gente precisaria introduzir essa parte de comunicação, porque você falou, professor, que é meio aquele chavão que contador é aquele cara que não sabe falar em público, etc. Eu acho que, infelizmente, é uma constatação. E aí tem sempre aquela velha piada, né? Contador trabalha, os advogados falam e eles ganham 10 vezes mais que a gente. Porque eu sempre falo para os meus alunos, é uma coisa óbvia. Se eu estou numa sala com 10 executivos, eles vão estar prestando atenção no que eu falo, eles não vão dar a mínima para quem fez aquelas planilhas que eu estou falando. Afinal de contas, fazer planilha qualquer um faz. Agora, vir aqui falar não é qualquer um que vem, etc. Então, isso é algo que nós deveríamos melhorar muito no Brasil. É uma falha aí que... E não só dos cursos de contábeis, mas contábeis, administração, toda a nossa área de negócios. A gente tem uma falha aí muito grande. E uma segunda questão que também, por N razões, os cursos de ciências contábeis no Brasil deveriam melhorar bastante é a questão da globalização do contador. Eu sempre falo aqui, os americanos, o maior preconceito que a gente tem com eles é que eles acham que os Estados Unidos é o centro do mundo. Assim, eles acham, ou uma boa parte acha. Mas os meus alunos daqui, eles saem da minha disciplina de contabilidade intermediária, que a gente dá basicamente o nosso manual das sociedades por ações, e no Brasil eu acho que mudou o nome nas últimas edições. Então é basicamente esse livro. E no final de cada capítulo tem o que é isso na IFRS. Então eu falo que os meus alunos eles saem sabendo muito mais sobre IFRS do que os alunos brasileiros saem sabendo US GAAP, ou eles sabendo contabilidade americana. E tem outra também, né? A gente diz que nós usamos IFRS, etc. Nós usamos uma adaptação das IFRS. A gente não usa ela pura, ainda bem, porque não é uma norma para ser cópia e cola. Mas, por exemplo, os meus alunos daqui, eles saem do meu curso sabendo fazer reavaliação, que é algo que o IFRS permite, muitos países europeus fazem. Eles saem sabendo por que o IFRS ele faz o balanço ao contrário, começando lá pelos ativos não circulantes, patrimônio líquido e vindo descendo. Então eles saem com essa noção, além do que, não só a nossa faculdade aqui, mas praticamente todas as faculdades americanas, eles oferecem cursos optativos, curso de verão ou até dentro da grade, chamado Contabilidade Internacional. E aí onde se estuda IFRS. E aí eles têm aquela coisa, por exemplo, saiu uma pesquisa uns tempos atrás, temos mais profissionais americanos trabalhando em Londres do que profissionais franceses trabalhando em Londres. Porque quando você forma contador com essa visão de normas do mundo inteiro, ok, eu não vou ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, então por que eu preciso saber contabilidade americana? E aí eu falava para os meus alunos, principalmente Curitiba, que é onde eu dei aula, a sede da Penske no Brasil, ela fica, cara, em Curitiba. Se você for trabalhar na Penske, você vai ter que saber US GAAP. Cargill tem uma planta no Brasil gigantesca, com vários escritórios. Se você for trabalhar lá, sem falar de montadoras, né? Ford, GM,
etc., que todas... Então, essa visão de uma contabilidade globalizada, a gente também peca no Brasil e também, de novo, né? Como não estão nas nossas DCNs, os cursos eles não dão tanta bola assim, mas, na minha opinião, isso vai ser o grande futuro. Vai ser... E aí, nós vamos ter cursos que vão aí sair na frente, vai ter cursos que vão acompanhar os cursos que saírem na frente, e vai ter cursos que vão ficar para trás. E aí, professor Taiguara, concordo plenamente, quando tiramos os estudantes da zona de conforto para o desenvolvimento de competências, os professores são mal avaliados e criticados. Exatamente. Que era o que eu sempre falava. Eu brincava com os meus alunos, pessoal, se comportem, senão vocês vão fazer seminário toda a aula. Entendeu? Tipo, nada tá tão ruim que não possa piorar, entendeu? Então, justamente por isso, que se você desafia, tem uma restrição de mudanças muito grande. E aí isso é um problema imenso. Mas, professor Ronaldo, uma última mensagem aí, senão vamos nos alongar demais. Maravilha. Então, só de antemão aí, foi um prazer imenso revê-lo, falar contigo novamente. E Emerson, contador é uma profissão do futuro, concordo plenamente. Ele é do passado, do presente e do futuro, né? Não é só do nosso futuro que nunca chega, mas... a Thaís... Laís, sorry. Falando aí que temos que também pensar no nosso estudante, no seu dia a dia. Perfeito, também nós temos que fazer aquele casamento, né? Eu também não posso, vou dar aula de SAP, SAP em alemão porque foi onde ele foi feito. E aí eu vou querer que os meus alunos eles sejam fluentes, etc. Isso não vai acontecer, entendeu? Então também tem que sempre ter esse casamento aí. Eu diria que a gente tem que fazer casamento aluno, as nossas DCNs, as nossas diretrizes curriculares nacional e o que o nosso mercado espera. E aí a gente vai bater tudo isso e tentar fazer um bolo disso daí, né? Que não é uma coisa simples. Então, isso daí é algo muito, muito, muito grande, muito, muito forte que o nosso maior desafio, não só no Brasil, mas também aqui, também nos países europeus, asiáticos. Isso é o grande desafio da nossa formação superior, né? Então, professor Ronaldo, por favor, a sua última mensagem aí para os nossos seguidores. Valeu, eu queria agradecer ao Jorge aí pelo convite. Jorge, estou sempre à disposição, também quando você estiver aqui no Brasil, ou também pode ser por videoconferência também, para poder nos ajudar na FECAP, você é sempre muito bem-vindo. Uma mensagem que eu deixo que, assim, é ruim a gente falar, né, da gente mesmo, mas, assim, eu tô nessa profissão desde os 14 anos de idade, né? É uma profissão que eu amo, sou entusiasta, sofro bastante, né, com os trabalhos, com os desafios, mas eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que é a profissão do passado, do presente e do futuro, né, com as devidas adaptações que todas as profissões estão passando, a nossa também vai passar por isso, né, e a gente certamente, como fizemos ao longo da história, a gente vai superar, a gente vai se adaptar. Eu estava usando uma imagem para dizer o seguinte, que, qual é a coisa mais louca que você imagina alguém fazer, alguma tecnologia que alguém vai fazer? E aí eu, Ronaldo, penso no teletransporte, né? Não holograma, tá? Teletransporte mesmo. Eu acho impossível, mas quem sabe, né? Com certeza vai ter alguém precificando, registrando, controlando e dizer se é bom fazer ou se não é bom fazer do ponto de vista de finanças. Então eu não tenho dúvida de que a contabilidade vai continuar tendo um futuro promissor. Então, mais uma vez, obrigado, Jorge, obrigado a todo mundo aí que fez as intervenções. A gente não consegue dar conta de tudo,
mas fomos acompanhando e todas elas aqui muito bem colocadas. Ok, muitíssimo obrigado, professor Ronaldo. Pessoal, muitíssimo obrigado. Lembrando, nossa próxima live terça-feira que vem, meio-dia, com o professor Alcido Joanirra, falando sobre as diferenças contábeis nos países de língua portuguesa. Putz, caramba, mesmo tem que aprender uma outra língua e agora, se a gente for para outro país que se fala português, a contabilidade não vai ser a mesma. E aí, principalmente para os países Angola, Moçambique, eles foram muito mais influenciados pela contabilidade portuguesa ao invés da contabilidade brasileira. Então tem uma diferença aí bastante significativa. Lembrando que essa nossa live vai ficar no nosso canal do Instagram, @jscarpim, e aí será também compartilhada nos nossos Facebooks, LinkedIns, creio que no da FECAP também. E muitíssimo obrigado, foi uma ótima live. Juju Lima, foi uma ótima live, concordo plenamente. Professor Alcido, não vai ser a mesma mesa, realmente, contabilidade, ela é um mundo aí apaixonante, completamente diferente, dependendo de onde nós estamos. E o professor Alcido, só para fazer uma pequena palhinha, ele é um contador globalizado na língua portuguesa, podemos dizer assim. Ele dá aula em Moçambique e ele fez o seu mestrado na Federal do Paraná, que foi onde eu conheci. Então ele tem um profundo conhecimento também da contabilidade brasileira, então isso ajuda muito aí quando a gente for falar sobre as diferenças da contabilidade lusófona dos países aí de língua portuguesa. E professor Alcido, já tenho um monte de questões para ti aí sobre contabilidade moçambicana, angolana e tudo mais para a gente debater aí na próxima terça-feira. Ok, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem seguros aí, muito cuidado com essa pandemia que está assolando o mundo inteiro, fiquem bem. Professor Ronaldo, muitíssimo obrigado, é um prazer imenso falar contigo, é sempre um grande prazer, falar com a FECAP é sempre um grande prazer, a gente tem aí uma experiência, eu gosto muito de falar, eu sempre falo que eu estou super aberto para auxiliar, para ajudar, principalmente os nossos cursos de alto nível, e aí não é à toa que eu trabalho sempre junto aí com FECAP, Mackenzie, PUC, São Paulo, Federal do Paraná e outros cursos aí, porque são realmente cursos diferenciados. E aí, que são os cursos que vão guiar o nosso conhecimento contábil aí pelos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Ok, pessoal? Um grande abraço. Oi, diga. Uma última coisa para a semana que vem. Fique à vontade. Semana que vem, 2 dos nossos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa, Machado de Assis, eram equivalente ao que é o profissional do contabilidade. Então a gente falou de comunicação aqui, Fernando Pessoa, profissional de contabilidade, nosso poeta maior. É isso aí. Exatamente. Ok, pessoal, um grande abraço, até a próxima terça.